Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Vou dar continuidade com vocês à nossa última aula de Direito Civil 2, que nós tratamos da boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Nós paramos nos desdobramentos da boa-fé objetiva, mas eu vou voltar um pouquinho com vocês para a gente poder recapitular, tá? Eu disponibilizei o material para vocês no Canvas, então acessem o material, é o PowerPoint, eu mandei para vocês em PDF os slides, né, para vocês continuarem acompanhando. Mantenha o nosso caderno organizado e completo. Eu mantive o mesmo esquema de tópicos que a gente seguia em sala, da mesma forma que eu fazia no quadro, eu mantive nos slides, tá? Para vocês acompanharem. Esse primeiro vídeo que eu tô gravando, ele é um vídeo um pouco mais simples, que eu vou acompanhar junto com vocês aqui os slides, e no próximo vídeo eu já vou usar a plataforma do YouTube, o streaming, para poder gravar e ao mesmo tempo mostrar para vocês a tela, para que a gente possa acompanhar juntos, né, acessar os artigos, os tópicos e para que não haja nenhuma dúvida. De toda forma, as dúvidas que vocês tiverem, vocês mandem para mim ou por forma de comentários ou através do fórum que eu abri lá no Canvas para a gente poder solucionar as dúvidas da matéria, do arquivo que eu mandei para vocês e que porventura ocorrerem mesmo depois que vocês assistirem a aula, ok? Então vamos lá. Nós paramos na boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, então, recapitulando, ela está ligada à consciência de estar agindo conforme um direito, né? Um conhecimento ou ignorância. Eu ajo daquela forma porque eu acho que eu estou agindo de forma correta. É um estado psicológico, é um entendimento equivocado, né? Onde está presente isso? No casamento putativo. Eu disse a vocês, quando você se casa com um homem, achando que ele é homem, na verdade ele é uma mulher, biologicamente falando, se você descobre isso depois do casamento, esse casamento pode ser anulado. Lembrando, eu não estou falando de uma questão de gênero, de identidade de gênero, estou falando da identidade biológica. Então esse casamento ele vai acontecer o quê? Ele vai ser anulado, ok? Então, é a boa-fé subjetiva. Eu casei com você acreditando que eu estava casando com um homem, mas na verdade você é uma mulher. Eu não vou poder ter filhos com você por causa disso, né? Eu queria ter filhos com você, com o meu óvulo, o seu sêmen, não vou poder ter porque você é uma mulher, você tem um ovário assim como eu tenho. Então, isso é uma causa de nulidade, ok? E a boa-fé objetiva é uma regra geral, é uma cláusula geral, é uma norma de conduta que está prevista na nossa legislação. No Código Civil de 1916, a gente ainda tinha de forma mais presente a boa-fé subjetiva. Já o nosso Código Civil de 2002, ele é um pouco mais patrimonial. Então, o que prevalece é a boa-fé objetiva. Mas nós temos os casos, como eu disse, do casamento putativo, que está ligada à boa-fé subjetiva, e da posse, né, no direito possessório, que é um animus domini, que é o quê? É o meu direito subjetivo. Eu ajo como se dono fosse. Isso é a boa-fé subjetiva. Na minha cabeça, eu tenho direito de estar ali porque, para mim, eu sou o dono. Lembram desse exemplo que eu dei em sala? Só para a gente recapitular e continuar a nossa conversa. Bom, partindo então para a boa-fé objetiva, eu pontuei com vocês a importância de vocês terem, né, no caderno de vocês conhecerem a redação do artigo 422 do Código Civil, que fala o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Não é só no momento das tratativas e no momento que eu estou redigindo o contrato que eu tenho que guardar a boa-fé, mas também na execução e na fase pós-contratual. E caso a boa-fé falte em algum desses momentos e você chegue à fase judicial, o juiz deve esclarecer às partes a forma que elas deveriam ter agido. Ele deve esclarecer para as partes qual era a boa-fé objetiva naquele momento, ok? Então, agora nós vamos para os desdobramentos da boa-fé objetiva. O primeiro deles é o venire contra facto próprio. O que é isso? É a vedação ao comportamento contraditório.
né? Eu vou evitar que uma das partes ou que ambas as partes adote mais de um padrão de conduta, um padrão contrário ao que foi adotado inicialmente, que é o que eu coloquei aí, um dos tópicos do slide para vocês. Eu proíbo, através do venir contra facto próprio, que haja uma ruptura da confiança entre as partes. Um exemplo que eu coloquei para vocês, o cartão de crédito paga em atraso. Se a instituição financeira aceite que durante alguns meses você pague o cartão de crédito em atraso e não gera ônus para você, não gera uma quebra contratual, no mês seguinte ela não pode simplesmente rescindir o contrato com você porque você atrasou novamente. Porque gerou uma expectativa em você. Qual a expectativa? A de que se eu pagar em atraso, eu não vou ter que suportar nenhum ônus. Talvez eu suporte qual ônus? O dos juros e o da mora, mas não uma rescisão contratual ao ponto de que eu não tenha mais acesso àquele cartão de crédito. Então, se eu adotei um padrão de conduta, o que esse princípio veda? Que eu mude ele posteriormente, que eu quebre uma relação de confiança entre as partes. Eu coloquei para vocês o entendimento do STJ, falando que, havendo real contradição entre dois comportamentos, significando, segundo, quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior. Isso vai embasar os nossos próximos desdobramentos. Quais? Um outro exemplo que não seja o cartão de crédito, que aí eu vou entrar nos próximos, que é o seguinte: eu pago o aluguel na imobiliária todo dia 12. Meu contrato, vencimento mensal é todo dia 12 de cada mês. Ok? Ok. E aí, no segundo mês, eu começo a pagar no dia 15. Na verdade, haveria o quê? Haveria uma multa, a multa de 10%, né, pelo atraso. Mas a imobiliária não me cobra. E aí, no segundo mês que eu atrasei, ela não me cobra. No terceiro mês, ela não me cobra. No quarto mês, ela não me cobra. Houve o quê? Nasceu ali uma relação de confiança, gerou uma expectativa em mim. Qual a expectativa? Aqui, eu vou atrasar ali 3 dias de aluguel e não vai ser cobrado multa contratual. E aí, nesse momento, eu tenho ali o venir contra facto próprio e, principalmente, o nosso próximo desdobramento, que é o quê? A suprécio. A imobiliária, ela perde o direito de me cobrar a multa contratual se eu pagar no dia 15. Porque já que eu, reiteradas vezes, passei a pagar esse aluguel no dia 15, então ela perdeu o direito de me cobrar a multa, ou seja, o vencimento do aluguel deixou de ser o dia 12 e passou a ser no dia 15. Então, para ela houve a perda de um direito. Eu coloquei para vocês o seguinte: suprécio, um direito não exercido durante determinado lapso de tempo não poderá mais sê-lo por contrariar a boa-fé. Então, eu troco o vencimento do dia 12 para o dia 15. Para a imobiliária e para o proprietário, houve o quê? A perda de um direito. Mas, em contrapartida, para mim, houve o quê? O surgimento de um direito, que é a surrécio. Consiste no nascimento de um direito, de uma obrigação, decorrente da continuada e sucessiva prática de certos atos. Ou seja, se para uma parte nasce um direito, para a outra perde um direito, que a surrécio nasce o direito e a outra parte perde o direito. E aí, gente, é exatamente por isso que nos contratos, por exemplo, de locação, né, o qual eu acabei de citar o exemplo, nós temos lá presente que a tolerância, né, as partes, né, imobiliária no caso, tolerar que o aluguel seja pago em atraso por 1, 2 ou 3 meses, não haverá a perda desse direito e nem tampouco o surgimento do direito para o proprietário. Tá? Não é porque no segundo mês o proprietário entendeu, no terceiro mês o proprietário entendeu, que no próximo mês ele não será cobrada a multa dele. Mas isso tem que estar claro, tem que estar presente nos contratos, que a mera tolerância
não fará com que haja nem a suprécio, nem a surrécio, ou seja, não fará com que haja nem a perda de um direito, nem o nascimento de um direito para outra parte. Porque senão acontece o que? Exatamente o que é vedado pela legislação, que é o venire contra facto próprio, que é ir contra fato próprio, que é que a imobiliária passe a cobrar, então, algo que ela aceitou por tanto tempo. Então, ela já veda, já trata como tolerância nos contratos. Não está presente, aí eu realmente vou ter o nascimento desse direito para o locatário, ok? O próximo é o tu quoque, que é o que? Significa você também. O tu quoque, na verdade, é o descumprimento de uma norma legal ou contratual. E por que você também? É porque eu descumpri, mas você descumpriu também. Eu coloquei para vocês, para ficar claro, o exemplo do condômino. Ele viola uma regra de condomínio e ele passa a colocar móveis dele na área de uso comum. Ele violou uma regra contratual, a regra do condomínio. E aí? E aí que se uma outra pessoa passar a colocar aqueles móveis ali também, ele não vai poder criar um problema, um conflito, né? Pedir que o condomínio notifique esse outro condômino. Por quê? Porque esse outro condômino está errado? Está, mas ele também. E é por isso que o tu quoque, a tradução dele, que é uma palavra em latim, significa você também. Então, eu descumpri uma norma, mas você também. Então, você naquele momento do descumprimento daquela ordem legal ou da norma contratual, você atingiu uma posição jurídica. Qual? Eu descumpri a norma, eu estou usufruindo, no caso do condômino, daquele espaço. Mas eu não posso me valer daquela norma depois que havia para poder gerar um